Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Ó, vou tentar um quadro novo aqui no canal, aí vocês comentam se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Mas não é novidade pra ninguém que o pessoal do Globo Esporte, pegando todo o elenco de comentaristas da Globo, faz ali uma espécie de palpitômetro por rodada. Define quem é favorito, quem não é favorito, e no final das contas, eles acabam sendo marcados como um bando de pé frio. E a gente vai debater. Eles estão certos? Eles estão errados? Comentaristas da Globo vinculam o Atlético como favorito contra o Santos. O que está por trás desse palpite? Então chega mais pra gente primeiro ver quem palpitou a favor do Atlético, quem palpitou contra o Atlético e se o Atlético realmente é favorito nessa partida contra o Santos. Vamos chegar e dar uma olhada. Ó, 9 palpites. Vantagem expressiva do Atlético, 6 votos para o Atlético, 2 empates e uma vitória para o Santos. E a gente vai entender quem votou a favor do Atlético, quem votou contra o Atlético. A favor do Santos, só Alex Escobar, beleza? A favor do empate, André Lofredo e também o Tropa GETV, ou seja, o elenco da GETV, que eu já trabalhei com alguns e sei que alguns não gostam do Atlético, tá? Quero deixar isso claro pra vocês. E aí você teve o Felipe Diniz, o Fred Bruno, a Joana de Assis, Kelly Costa, Thiago Medeiros e o Gato Mestre botando o Atlético como favorito nesse jogo. É que tá escrito tão pequenininho que às vezes eu tenho que me aproximar pra ler. Olha, gente, eu tentando entender por que esses caras estão botando o Atlético como favorito. E pra mim é muito claro que é uma questão que vem da vitória no primeiro jogo contra o Inter no Beira-Rio. Aquela vitória ela dá um recado muito interessante, sabe? Aquela vitória ela dá um recado que o Atlético não é tão frágil como imaginavam, porque o Atlético ele chega na Série A com muita pouca moral. O Atlético chega na Série A depois de uma Série B onde o clube quase não subiu. E ninguém acompanhou a reta final detalhadamente para entender o crescimento que o Atlético teve naquela reta final. O Atlético chega na Série A perdendo um clássico que, mesmo tendo chances, ninguém parou para ver os detalhes do clássico. Então o Atlético ele chega como um patinho horroroso, não é nem patinho feio. E a vitória no Beira-Rio dá um recado. Esse time ele pode ser competitivo. Esse time pode incomodar, esse time pode ser chato. E o Atlético ele passa uma sensação de estabilidade muito grande, né? Não tem, pô, salário atrasado, não tem tanta crise política, não tem invasão da torcida no CT. Então eu acho que isso conta muito a favor para os palpites de favoritismo do Atlético. Já o Santos, o contrário. Vem jogando mal no campeonato estadual, vem tropeçando contra seus principais rivais. Quando sobe o nível para uma disputa de Série A, dificilmente consegue ganhar. Perdeu pro São Paulo, perdeu pro Palmeiras, empatou com o Corinthians, fazendo gol no último minuto. Poderia ter perdido tranquilamente pro Mirassol. Pro Mirassol não, pro Bragantino contra o Mirassol, confesso que eu não lembro. Então é um Santos que vive uma oscilação institucional muito clara e um Santos que vive uma questão, podemos dizer, técnica muito clara. Então, para esses comentaristas, o que fica mais óbvio é: putz, hoje o Atlético é um time mais perto da vitória do que o Santos, porque é um time mais leve do que o Santos. E aí, qual a minha opinião? A gente é favorito ou não é favorito contra o Santos? A minha opinião é que a gente é favorito contra o Santos. Mas a minha opinião é que não é bom ser favorito. O Atlético só ganha o jogo do Internacional porque não era favorito. E quando você não é favorito, você tem possibilidade de fazer um jogo um pouquinho mais, entre aspas, humilde. Ou seja, baixa as linhas, joga um pouquinho mais retraído e, ó, transição. Que é o jogo que a gente sabe que favorece o Atlético. A gente repete muito sobre o jogo de transição, não porque a gente acha bonitinho. Eu concordo com o Odair que o mundo ideal era a gente ter muito mais finalizações. Mas é o modelo de jogo que o elenco do Atlético pode oferecer. Então, no final das contas, eu acho que é um caminho pra gente entender esse cenário. O modelo de jogo oferece um jogo de transição muito forte, então quando a gente tem que propor, a gente acaba sofrendo. Pro jogo contra o Santos, eu acho que a gente, até pelo fato de ser favorito, vai ter que propor mais. E
eu vejo um ponto muito positivo e um ponto muito negativo nisso. Eu acho que o fato da gente propor o jogo bota a gente numa situação de desconforto. O Atlético não é um time que se sente confortável propondo o jogo. Ponto. O Atlético não é um time que se sente pronto para propor jogos, ir para cima dos adversários e fazer com que o adversário bote a bundinha lá atrás e que o Atlético consiga controlar as transições do adversário. O Atlético vai enfrentar um ataque muito rápido, principalmente com o Rony e com o Barreal, ainda tem Miguelito, enfim. Mas tem um ponto bom nessa história toda. O Atlético vai propor jogo contra uma equipe extremamente frágil. O Santos é frágil fisicamente e defensivamente, basicamente, em todos os setores. O Santos é um time que pressiona mal. O Santos é um time que os jogadores de frente são muito frágeis fisicamente. O Santos é um time onde os volantes também não são de tanta imposição técnica. O João Schmidt é lento e o Gabriel Montempo é muito magrinho fisicamente. Então acho que existe uma capacidade do Atlético conseguir dominar o setor. E defensivamente, apesar de eu achar até uma zaga boa, assim, com o Luan Pérez e Adonis Friis, vem num momento muito ruim. Então, se existe um time que o Atlético pode propor jogo e comprovar esse favoritismo ele vai vir do fato da fragilidade do Santos ao ser atacado pelo Atlético, e aí o Atlético vai ter que mostrar o repertório ofensivo que ele tem. E esse repertório ofensivo passa pelos jogadores de frente, obviamente. Esse repertório ofensivo passa pelo Zapelli, que vai ser o cara do ritmo, a peça mais cerebral. O Zapelli vem de um jogo muito bom contra o Foz do Iguaçu, mas um jogo muito ruim contra o Internacional. Então vamos ver qual vai ser a versão do Zapelli amanhã. Passa pelos jogadores de frente, a capacidade de atacar espaço do Mendonça, a interação entre o Julimar e Viveiros, que sempre é muito frutífera para o Atlético, podemos dizer assim, sempre criam algumas situações muito claras. A presença dos alas, seja Esquivel ou Léo Derek pelo lado esquerdo, gostaria de inclusive ter Esquivel e Léo Derek, seja o Benavides pelo lado direito. Então o Atlético tem suas armas, e óbvio, muitos garotos muito potencial vindo do banco, Bruninho, Dudu, Chiquete, João Cruz. Então acho que o Atlético ele tem como atacar o Santos. A questão é controlar bem a transição. E eu acho que aí a vantagem física que a gente tem em relação ao Santos vai acabar falando mais alto. E a questão também é ser letal, né? Porque não adianta você pressionar, 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 se você não consegue fazer com que as chances elas acabem virando gols. O Atlético precisa que as chances que ele cria acabem virando gols. Não tem muito mistério quanto a isso. Então eu espero que o Atlético crie e o Atlético finalize essas oportunidades. Porque no Brasileirão de 23 e 24, as últimas duas edições que o Atlético disputou do Campeonato Brasileiro, cara, era um Atlético que criava muito e um Atlético que concretizava pouco. O Atlético, ele adquiriu essa fase mais ofensiva, ele sempre foi um time que soube desfrutar tecnicamente da capacidade dos seus jogadores, mas chegava na frente do gol, principalmente desde a lesão do Vitor Roque, e o time sofria. E aí você lembra, quando o Vitor Roque se machucou naquele jogo contra o Internacional, o Atlético, ele não... Ele tava no G4, G5, G6, enfim, tava na zona de classificação da Libertadores de 23, perde o Vitor Roque, não vai pra Libertadores de 23 e é rebaixado em 24. Então, olha como essa falta de um homem gol que realmente nos entregasse essa certeza faz com que a gente sofra. E sofra pra caramba. Sofra muito, muito mesmo. Então, espero que isso não seja um problema daqui pra frente. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau.